Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Boa noite quem nos assiste aqui. E antes de qualquer coisa, temos boas notícias da Sinara? Temos. Ela foi atendida. Pessoal, a Sinara sofreu um acidente doméstico, mas ela está bem. Ela mesma chamou o SAMU, foi atendida. Ela cortou o tendão, Luiz. E parece que foi, assim, profundo. Ela vai fazer uma cirurgia para, acho que, ligar, religar. Aí ela já não entrou em detalhes. Mas ela está bem. Nós estávamos conversando até 10 minutos atrás. Ela estava lá só com uma mão, digitando aqui, orientando o programa, mas ela está bem. Está ótima. Bom, vamos saber. Passei uma mensagem para ela, ela não me respondeu, mas eu disse, não responda se não puder, depois a gente fala. Né? Bom, pessoal, o Luiz Costa, no próximo Luiz Costa Pinto, né? No próximo dia 25, isso vai lançar o podcast, a primeira temporada, que é a Trapaça, a saga do jornalismo na política. Que na primeira temporada vai, como está mostrando aí o nosso card, abordar a Guerra dos Collors. Antes de nós entrarmos, Luiz, para a nossa conversa, vamos ver um trecho do teaser. Pode colocar, Gui, por favor. Brasília, 29 de setembro de 1992. Representando e expressando também a vontade dos militares, que são povo, voto sim. Aécio Neves, pela dignidade. Opa! Acho que travou. Tá travando aí, Gui. Do presidente da República. José Pessoa, Carlos Roberto Massa, Geraldo Alckmin, José Maria Imael, Roberto Campos, Roberto Freire. Senhor presidente, pelo rearmamento moral do Brasil, meu voto é sim. Sim. Voto sim, senhor presidente. 2 impeachments, 2 presidentes depostos. No primeiro, uma festa popular. O país unido contra a corrupção em defesa da democracia. No segundo, um clima de ódio e guerra política. Brasília, 16 de abril de 2016. Pelo empoderamento das mulheres, meu voto é não. Na memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Vergonha! Sim! O meu voto é sim. Deputado Tiririca. Senhor presidente, meu voto é sim. Eu voto não contra o golpe. Deputada Jandira Fegali. Dilma. Fora Michel Temer, fora Eduardo Cunha. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo a queda dos senhores a partir de hoje. Pelos militares das Forças Armadas, militares da Segurança Pública, militares, chega de corrupção! Meu voto é sim! Eu voto não ao golpe! E durmam com essa, canalhas! Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. Eu voto não! Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Por favor. Quanta honra ao destino! O país dividido, a democracia em vertigem. Como foi que o Brasil mudou tanto em apenas 24 anos? O que acontece em Brasília que faz a gente ir do êxtase ao pesadelo tantas vezes e tão intensamente? Para o bem e para o mal, Brasília é o coração das trevas. É a capital da República, onde a dança e a contradança da política ditam o ritmo do país, definem a sua alma. Aqui é o território federal da trapaça. Pode tirar, Gui. Muito bom esse teaser. Eu gostei muito, Luiz, como vocês trabalharam esses 2 Brasis em 2 décadas, né? Esses 2 impeachment. E o que me chamou a atenção, porque quando o Collor caiu, eu tinha 10 anos de idade, né? Que foi
92, eu até estava conversando com a Sinara. Eu estava passeando com meu pai na Avenida Paulista e coincidiu com uma das manifestações dos caras pintadas. E não sei porquê, até hoje eu tenho na memória, eu tinha 10 anos de idade, os caras pintados na Avenida Paulista. Então, primeiro, Luiz, eu queria saber de ti, como que você analisa aquele Brasil do Collor e o Brasil da Dilma? Né? Quais as diferenças, similaridades? Porque isso parece também que vai ser um assunto que vocês vão abordar também, né? No podcast. O podcast, ele traz bastidores da imprensa e do parlamento, do Congresso, durante o processo de impeachment do Collor, que é o corte narrativo do livro que eu lancei em 2019, também tem o mesmo nome, Trapaça, Saga Política no Universo Paralelo Brasileiro. E aí a gente resolveu fazer a primeira temporada desses podcasts, A Guerra dos Collor, né? Ele chega dia 25 de março, no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer, né? Estará nessas plataformas. No YouTube também, aqui o YouTube Podcasts, né? O canal que o YouTube tem para podcasts. E o roteirista, né, desse podcast foi o Gabriel Prioli, né, que é um baita jornalista, uma experiência enorme, né, em televisão, TV Cultura, Jornal Nacional da Globo, SBT, Band, Gazeta, foi diretor de redação da revista Imprensa, e eu acho que ele também acha isso, tá? O Prioli teve uma felicidade muito grande de criar um roteiro onde a gente pode dialogar com o jornalismo atual, né? Como ele é feito, olhando pelo retrovisor, como nós fazíamos no passado, né? E a primeira coisa é desmistificar a história de que o Pedro Collor, ele bateu na porta da revista Veja e disse: estou aqui, né, e quero dar uma entrevista porque eu quero derrubar o governo do meu irmão, porque eu tenho ciúme dele. Não, o Pedro Collor tinha ciúme do Collor, né, tinha razões de foro pessoal, né, para esse ciúme, mas também razões de foro empresarial, de foro político para esse ciúme. Só que o Pedro Collor estava jogando um jogo onde existia um terceiro elemento, né, que era o Paulo César Farias, com as pretensões que eram iguais a dele, né, de ser o maior lobista da República no governo do Fernando Collor. E o Pedro tentou nos usar, tentou usar a imprensa, né, como a extrema-direita fez e faz, à torto e à direito, né, desde 2016, não só aqui, nos Estados Unidos também, no processo de plantar determinadas pessoas dentro do universo jornalístico, de plantar líderes de opinião, de opiniões divergentes para romper aquela unidade da imprensa. E lá atrás, veja bem, em 1992, o Brasil tinha uma Constituição de apenas 4 anos, né? A gente estava em um processo ascendente de reconstrução democrática, aonde, e essa é uma diferença política muito grande, né, aonde os partidos políticos, a sociedade civil, né, os sindicatos, as centrais sindicais, o movimento estudantil, a união do movimento científico nacional em torno da SBPC e das sociedades científicas, a igreja, né? Naquela época, a igreja, as denominações evangélicas não tinham o peso que tem, mas era a Igreja Católica, no seu movimento de esquerda católica, que tinha uma presença muito marcante na sociedade, né?
nós todos tínhamos, com diferentes matizes, projetos de país. Os partidos, mesmo os de direita, né, tinham projeto de país. E o Collor foi mais um cavalo de Troia pelo qual a direita, supostamente, a direita democrática brasileira, se a gente for falar assim, chegou ao poder. Quando que a direita democrática brasileira nunca chegou ao poder pelo voto? Ela chegou ao poder montada no cavalo Jânio Quadros, e deu no que deu, a renúncia, que vai redundar e nos jogar no golpe. A direita chegou montada no cavalo Fernando Collor, em 1989, porque ele não era de dentro daquele movimento. Ele foi comprado pelo movimento para permitir aquela ascensão. E o terceiro momento foi com Bolsonaro, quando a direita comprou o discurso, montou no cavalo, né, e deu no que deu, esse desastre e essa quase tragédia. Mas naquela época, em 92, nós tínhamos, dentro do Congresso, uma direita que ainda se articulava, que tinha resquícios de responsabilidade. Então, esse podcast, ele traz a construção, primeiro, da entrevista do Pedro Collor para a revista Veja, que, como eu falei aqui, não foi bateu na porta e quero falar. Não, o Pedro não queria falar. O Pedro queria... Você narra ali uma relação de várias conversas com ele, né? Que ele não queria... O que você faz desse bastidor para a gente? Exatamente. Ele queria usar a imprensa, a Veja, me usar para romper, para fazer com que o governo do irmão dele rompesse com o PC, mas não que o Collor caísse. E isso fica claro em todo momento quando ele passa determinados documentos, mas não dá entrevista, se recusa a gravar a entrevista. Aí vem os métodos, não existia. A cena não era essa que a gente tem hoje, com uma mídia independente, uma mídia digital independente, canais que podem vocalizar, né, outro tipo de discurso, que podem abrir sendas no debate político. Não tinha isso, né? Então você tinha que contar com a mídia tradicional, os veículos tradicionais, que tinham trabalhado pela eleição do Collor, né? Inclusive a Veja, né? A Rede Globo, mas a Veja. A Veja saiu na frente, inclusive, né? E depois, anos depois, o Roberto Tive faz esse meia-culpa, né, de ter trabalhado pela eleição do Collor nas capas que ele deu da revista. E aí tem esse desafio de você, no caso eu, né, bater na porta e romper esse bloqueio dentro das redações para você levar, né, as informações de que há corrupção no governo, de que há uma podridão dentro do governo, né? O podcast é preciso disso. E aí ele mostra também uma série de técnicas, de estratégias e de coincidências desse trabalho que nós tivemos, né, para fazer isso no passado, há 33 anos, e com maneiras de a gente se imiscuir dentro mesmo da família, né, da família presidencial, que eu acho que isso é informação, mas também mostra para a sociedade que a gente tem que ir mais fundo, mergulhar mais fundo na apuração jornalística, porque eu acho que houve uma mudança muito grande de 12, 15, 18 anos para cá, Marcelo, numa acomodação dos veículos de comunicação em relação à profundidade da apuração jornalística, né? Então, esse debate está abrigado lá.
E aí o outro é a qualidade da discussão parlamentar dentro da CPI. Né? A gente resgata áudios do passado, áudios da participação do Zé Dirceu, né, do Zé Genuíno, do Zé Paulo Bisol, do Mário Covas, do Miro Teixeira, durante a comissão parlamentar de inquérito, do Maurício Correia, né, que foi muito importante no inquérito do PC, né, e também no inquérito do Pedro Collor, lá dentro da CPI, como era diferente esse cenário. E aquela CPI, eu costumo dizer, o Jorge Bornhausen, né, que era ministro da Secretaria de Governo do Collor, ele falava o seguinte, que CPI não dá em nada, então nós não tememos CPI, porque até ali CPI não tinha dado em nada. Aquela foi uma CPI que deu efetivamente alguma coisa, agora foi um trabalho muito sério. Depois dela, no ano seguinte, você teve a CPI dos anões do orçamento, que fez um trabalho, teve composições políticas, teve problemas, mas fez um trabalho muito razoável. E aí, depois, o instrumento CPI, ele foi corrompido dentro do próprio parlamento e passou a ser um instrumento vazio apenas para lacração, né? Como nós vimos na CPI do golpe, né? Como nós vimos mesmo na CPI da Covid, né? Houve muita tentativa de lacração ali e aquilo atrapalhou o processo político, na CPI dos Correios, né? Tantas outras lá para trás, né? E então, trazer isso de volta também é muito interessante. E aí tem uma coisa muito feliz, né, no podcast, que é o desenvolvimento da trilha, a trilha sonora. Dá um ritmo muito grande ao podcast, dá um ritmo de... o podcast é uma reportagem política, né, em formato de podcast. Mas ele acaba virando quase que uma série, uma minissérie, uma série de entretenimento, quando você combina esses elementos e a trilha desenvolvida pelo Luiz Santiago Málaga, né, que é um dos sócios do estúdio Tímpano Produções, aonde nós gravamos e mixamos e fizemos o desenho sonoro todo do podcast, foi o Kleber Araújo, da Tímpano. Então, o podcast é uma produção desse quarteto. Somos eu, o Prioli, que foi o nosso roteirista-chefe, o nosso chefe de estúdio, a Tímpano Produções, com o Kleber Araújo e o Luiz Santiago Málaga, fazendo desenho sonoro, desenvolvimento de trilha. Temos um diálogo com músicas marcantes em cada um daqueles episódios. E eu acho que a gente consegue, nessa produção, contar com alguma felicidade a história daqueles momentos, né? E eu não tenho dúvida, Marcelo, que quem gosta de política e quem gosta de jornalismo e quem gosta de debater jornalismo, como a gente faz aqui direto nesse canal da Revista Fórum, né, vai gostar, vai se interessar pelo podcast Trapaça. Tem alguns pontos que você toca, que eu tinha observado no teaser de vocês, que são figuras que aparecem e a qualidade das falas. E aí você também, Luiz, você traz também a qualidade do jornalismo praticado. Os dois caíram de qualidade, os parlamentares, sejam eles de direita ou de esquerda, centro, e o jornalismo praticado hoje. Quando você para refletir sobre isso, qual é a sua avaliação geral? Assim? Olha, mudaram muito. A gente interpreta, né? Porque eu sou o narrador do podcast também e nunca tinha feito isso, né? O Prioli, né, desenvolveu o roteiro pensando nisso e me convenceu a fazer isso. Então a gente conta como era a estrutura de poder, né,
dentro da cúpula da revista Veja, né, e a preocupação com a publicação de uma entrevista daquele quilate. Porque o Pedro, nesse processo de querer nos usar, ele contava tudo que ele contou gravado, ele contava sem permitir que eu gravasse. E negociando, porque qual era o interesse dele? Era, diz lá que vocês têm essa notícia, que eu venho aqui por baixo e negocio naquilo que me interessa. Né? Só que aí a cúpula da revista, que é uma coisa que acabou hoje na imprensa, você não tem cúpulas que sabem ler o cenário e muitas vezes se contrapõem à própria direção dos veículos, que foi o que aconteceu lá atrás. E era o Mário Sérgio Conte, era o diretor de redação, o Thales Alvarenga, que já morreu, era o diretor adjunto, né, na época redator-chefe, e eles diziam, não, a gente não vai publicar, você não vai fazer uma matéria dizendo que o Pedro Collor diz isso, disse aquilo, disse a um amigo que, porque o Pedro Collor é doido, né, ele vai desmentir, doido não, ele está querendo te usar, né, ele vai desmentir tudo isso. E quando ele desmentir tudo isso, a gente fica com a brocha na mão e ele faz o acerto dele. A gente não pode correr esse risco. Isso durou 3 semanas, né? E nessas 3 semanas a gente foi avançando em outras apurações, publicar a fortuna do PC no exterior, as declarações de imposto de renda do PC. Por exemplo, hoje é fácil, qualquer um publica em qualquer começo de investigação declaração de imposto de renda. Naquela época nunca tinha acontecido isso, o vazamento do sigilo fiscal, né, de um empresário que era o maior amigo do presidente da República. Aquilo chegou às mãos da revista, chegou para o então chefe da sucursal da Veja no Recife, que era o Kaique Nani, que tinha ficado no meu lugar lá no Recife, chegaram as declarações de renda e o Kaique não podia publicar aquilo, né? E a revista não podia publicar aquilo porque daria cadeia. Até que a gente chama o Zé Dirceu e o Zé Genuíno, né, o Zé Dirceu e o Suplicy, o Eduardo Suplicy, para a redação e propõe a eles, olha, vocês como parlamentares podem apadrinhar esse vazamento. Né? Isso é crime, mas um parlamentar pode fazer isso e segurar essa onda. O Suplicy correu da raia, legítimo. Ele disse, olha, eu não vou, isso é mérito de vocês, maravilha, tal, mas isso é um crime e eu não vou colocar o meu mandato nessa. O Zé Dirceu disse, eu vou. Né? Então, claro. Eu assumo isso, eu posso publicar e pode dizer que chegou para o meu gabinete e que a gente vai investigar, e a partir dali, aí ele protocola o pedido de CPI. Mas a CPI não vinga naquela semana. Por quê? Porque não tinha entrevista do Pedro. E o Pedro só aceita dar a entrevista quando ele parte. E aí o estopim para que ela seja dada, gravada, o estopim foi a destituição do Pedro do cargo de comando empresarial das organizações Armando de Mello. E aí, mais uma vez, eu tinha voado de São Paulo a Recife com ele, num voo da VASP comercial. Em Recife, a gente tinha pego um jatinho do sogro dele, o pai da Tereza, que era o João Lira, um usineiro, né, riquíssimo de Alagoas, e o jatinho estava em Recife, a gente pegou e foi para Maceió. Quando a gente desembarca em Maceió, vem um jornalista da Agência Estado com um telegrama da Agência Estado com a destituição dele, que ele não sabia. A gente não sabia nada naquela época, ele não sabia. Aí, na hora, ele pegou aquilo e disse o seguinte, ó, Lula, vai para o hotel, que hoje eu vou gravar a entrevista. Então, foi uma gravação no momento
que ele teve esse impacto emocional, Que e aí vem as contingências, porque depois ele recua. A gente grava a entrevista em Maceió e volta para São Paulo, ele vai comigo para São Paulo com a Tereza, e almoça com a gente na Veja e tal, mas depois ele recua mais 3 vezes, até a última hora, quando a revista estava já na gráfica, né? Na madrugada do sábado, quando ela iria rodar, iria circular, ele ainda recuou e tentou fazer um acordo com o Planalto para recolher os exemplares. Mas aí eu já tinha levado o Pedro e a Tereza a assinarem um documento que eu tinha redigido de última hora, dizendo que ele tinha dado a entrevista em sã consciência. Então, a gente conta essas idas e vindas e tem, assim, o momento final. O podcast tem 8 episódios. Sim. O momento final dele... o podcast vai estar disponível a partir do dia 25, agora, terça-feira da semana que vem. Sempre às terças e quintas os episódios vão chegar. O último episódio vai chegar na quinta-feira, dia 17 de abril, que é a quinta-feira da Semana Santa, né? Antes da Sexta-feira Santa. E no último episódio tem assim, o momento em que cai a ficha do Collor de que ele está deposto, que é um momento especial. E aí a gente tem um brinde para quem ouvir o podcast lá, um brinde musical. Eu quero fazer uma pergunta, porque no material que você mandou, tem Luiz, em algum momento, e você acompanhou o desenrolar dos fatos, né? A Constituição tinha 4 anos de idade, estava no berço ainda, né? Estava fria, ainda começando a vida. Em algum momento houve dúvida na destituição do Collor, de que isso poderia abrir brecha para novo golpe, né? Porque ainda estava tudo muito recente ainda, na jovem e nova democracia no Brasil. Vamos preservar o cara para tentar preservar a Constituição. Teve essa dúvida entre os parlamentares, Luiz? Teve sim, Marcelo. Olha só, eu vou só responder rapidão. Tem 11 pessoas no chat que entraram agora e que não ouviram. O podcast chama Trapaça, né? Tá. A Guerra dos Collor. Está no Spotify, está no Deezer, está na Apple Podcasts, do YouTube Podcast, quer dizer, está lá o episódio 0, que a gente chama de um manifesto, é um episódio, é um teaserzinho rápido, de 7 minutos e meio, né? Mas o primeiro episódio chega no dia 25 de março, terça-feira. Quem quiser pode entrar lá, já se inscrever no canal e tal, né? Então está sobretudo no Spotify, que é a maior plataforma de podcasts, né? Trapaça a Guerra dos Collor. Isso que você está me falando tem, e a gente conta isso. Uma das surpresas, um dos plots, né, dessa história foi justamente o primeiro dia da CPI. A CPI do PC foi instalada no dia 1º de junho de 92, e o governo tinha uma maioria tênue, mas teórica. Eram 22 integrantes, o presidente da CPI, em geral, não vota, era o Benito Gama, né? E o governo contava 11 votos contra 10 da oposição, e o governo estava tranquilo de que controlava, né, aquela CPI, que ela não ia dar em nada, como, aliás, disse o Jorge Bornhausen. Aí, por uma questão totalmente paroquial de Santa Catarina, onde estava acontecendo uma enchente muito grande, tinha 60 mil desabrigados, o presidente do PDS na época, PDS, o partido herdeiro direto da Arena. O presidente do PDS era o Esperidião Amin, que está aí no Senado até hoje, né? E o Amin estava brigando com o Jorge Bornhausen, que era ministro da Secretaria de Governo do Collor. E por causa dessa briga, o Amin, que tinha direito a 2 assentos na CPI, ele abre mão de um e entrega aquela vaga ao José Paulo Bisol, do Partido Socialista Brasileiro, PSB, do Rio Grande do Sul.
e juiz de carreira. O Brizola era um juiz duríssimo, um juiz de instrução, né, duríssimo, e se torna integrante da CPI e vira a chave, porque aí a CPI passa a ter uma maioria da oposição. Então, ali, o governo começou a vislumbrar que teria problema, mas ainda estava sob controle. Isso, novamente, isso é muito bem contado no podcast, nesse roteiro que o Prioli estava realmente inspirado nas noites que ele varou escrevendo, né? E aí, Marcelo, o Pedro vai à CPI depois de dar a entrevista para a gente. Veja, o Pedro vai à CPI e dá um depoimento que é um downgrade nas denúncias. Isso Seu áudio cortou, Luiz. Hã? Voltou agora. Voltou. Então, o Pedro, ele foi à CPI e deu um depoimento que foi um downgrade nas denúncias. E aquilo arrefeceu a cena política. Foi numa quinta-feira o depoimento do Pedro, mas na terça seguinte, aí vai o depoimento do PC. E aí a oposição tinha se preparado nas subcomissões, nas áreas técnicas do Congresso, e aí a oposição pegou o PC em contradições, e conseguiram fazer o que não houvesse naquele momento. Mas a CPI estava se arrastando, não tinha prova, até que chega a testemunha-chave da CPI, trazida por uma revista concorrente nossa, que foi o caso do Heriberto França, o motorista, que foi fundamental para que se chegasse às provas, né? E naquele momento é que, quando chega o Heriberto, a imprensa inteira entra na cobertura, de fato, porque diz, olha, agora vai cair, mas ainda assim, você tinha na cena política dois personagens fundamentais da esquerda que eram contra o impeachment, o Brizola e o Ulisses Guimarães. O Ulisses Guimarães, ele foi contra o impeachment até o surgimento do cheque que pagou a Fiat Elba do Collor, que foi um furo publicado no Globo, e a gente conta por que foi publicado no Globo, qual era o efeito que se queria produzir, porque a CPI atuou politicamente, estrategicamente, para entregar aquilo lá, porque ela precisava formar a maioria política a favor do impeachment, que não estava acontecendo. E também o surgimento do Heriberto foi a virada do próprio Leonel Brizola no processo político. E o Brizola passa a ficar contrário ao Collor, que ele vinha defendendo até então. Muito bom. Bom, Luiz, chegamos ao fim da nossa conversa. Passou super rápido aqui o nosso tempo. Então, faz o último merchan, Luiz, para o pessoal, data de estreia, nome. Eu já coloquei aqui o link no nosso chat para o pessoal acessar. Não, maravilha. Te agradeço por ter colocado o link. Bom, o podcast chama Trapaça, a Guerra dos Collor. É uma reportagem em podcast, né, Nós pretendemos ter outras temporadas com outros temas para discutir a saga do jornalismo na política. O podcast estreia no dia 25 de março, nas plataformas todas de podcast, mas, sobretudo, no Spotify, que é a maior delas. Você já pode chegar lá, se inscrever, já tem um episódio 0 disponível lá, com um teaser, né, mostrando que é um manifesto do que será essa série. A série tem 8 episódios, né, a temporada tem 8 episódios, ela começa dia 25 de março, os episódios serão liberados todas terças e quintas-feiras até o dia 17 de abril. E é uma produção minha, né, junto com o Gabriel Prioli, que foi o nosso roteirista, chefe, e a Tímpano Produções, né, com desenho de som, mixagem, trilha,
do Luiz Málaga e do Kleber Araújo, né? Mas, olha, eu conheço um pouco o público do canal, eu não tenho dúvida que o público do canal vai gostar do que vai ouvir lá. Eu já estou ansioso, porque eu adoro esse momento político do Brasil. Luiz, muito obrigado, boa sorte, espero que dê muita audiência ao seu podcast, parabéns pelo trabalho. Maravilha, obrigado, Marcelo, e vamos torcer pela Sinara, vou dar um retorno para ela aqui já já. Tá, tchau, tchau. Um abraço, até logo. Tchau. Abraço.